Maravilhoso. Eu quero entender agora, tipo, eu como completamente leigo, eu acredito que boa parte do meu público que não entende disso foi criar... Existe a primeira bomba atômica, assim, tipo, ela foi utilizada, ela foi guardada, ela foi teste, como é que foi, assim? A primeira foi aquela lá que foi testada. Foi aquela que foi testada. Isso aí, que a gente chama de Trinity. Ela foi a primeira que foi testada. Como é que você faz uma bomba atômica? É isso que eu queria entender, assim, Boa. porque eu entendo quando você fala da coisa de você ir no átomo e tal, mas o que é o átomo, né? O átomo tá aqui, o átomo tá aqui. Como é que você já viu um átomo? Você poderia criar uma bomba atômica com o seu conhecimento? Me explica como é que funciona isso Então, para cientistas. Então, quando eles começaram ali a estudar, né, eles viram que o urânio é um elemento químico, Sim. ele surge naturalmente, então você tem minas de urânio no mundo, as principais, na Tchecoslováquia, e a que serviu a Alemanha, e a que serviu os Estados Unidos era no Congo belga, que era a maior concentração de urânio na África, né? Na África, isso mesmo, até por causa de um acordo do governo americano com o belga, eles pegaram todo o urânio de lá para poder levar para os Estados Unidos para desenvolver. Para produzir. Então você tem o urânio. Os elementos químicos, eles têm um negócio que a gente chama isótopo, que é um númerozinho que vai ali em cima. Uhum. Então você tem o urânio que acontece na natureza, ele chama urânio 238, é a massa atômica dele. Ele acontece naturalmente, você vai lá, pega ele, se você deixar ele aqui em cima, ele começa a emitir essas partículas aí que eu falei, radiação alfa, beta e tal. Foi esse aí que os caras falaram, opa, então a gente consegue quebrar ele. Só que o urânio 238, ele não serve para bomba atômica. Para bomba atômica, a gente precisa pegar o urânio 238, deixar ele perder alguma coisa e ele vira um urânio 235, que é um isótopo, é o mesmo elemento, só que com número atômico diferente. Então você precisava pegar o urânio 238 e produzir esse 235. Como faz isso? Aí a gente faz um negócio que é o famoso enriquecimento de urânio. Daí que vem essa palavra que o pessoal fala, eu tenho um local aqui onde eu faço urânio enriquecido. Urânio enriquecido é você transformar o 238 em 235. E aí, por que você faz isso? Porque nesse 235 você pode fazer a tal da reação em cadeia. O 238 você não consegue fazer isso. Tá, mas como que enriquece? O que você faz, assim? Você põe ele num laboratório. Sei lá, é uma... Isso. Mas aí você põe ele no laboratório, começa a bombardear ele ali com alguns elementos e tal, e ele vai mudando. E ele cria o 235. Tá. Basicamente é isso. Aí beleza, aí uma vez que ele está enriquecido, como é que você produz essa reação em cadeia para você chegar nessa... Tá, a reação em cadeia ela é produzida, você joga um nêutron, ele bate no átomo, né, o átomo lá do urânio, na hora que ele quebra, nessa quebra produz outros nêutrons, esses nêutrons quebram outros e aí você vai quebrando. Então você precisa ter uma grande quantidade de urânio, 235, para que esse processo aconteça em cadeia, que a gente chama. Entendi. E nesse processo que está acontecendo isso, está liberando energia, que é a explosão. Entendi. Entendeu? Entendi. Então isso é que a bomba é basicamente isso. Alguns problemas. Primeiro, como controlar isso? Então você tem que fazer isso de forma controlada. E o segundo grande problema que eles tiveram, que eles passaram anos e anos, na verdade, pesquisando, foi como detonar essa reação. Você precisa iniciar a reação. Impacto, por exemplo. Existem vários modelos de bomba atômica. Então, meio que para resumir, né, em Hiroshima foi um modelo, que a gente chama o modelo de gun, ou arma, que você tem dentro da bomba. Você tem a bomba lá dentro da bomba, você dá um tiro, como se desse um tiro. Aquele tiro vai chegar num lugar, vai gerar uma explosãozinha aqui, e essa explosão vai gerar a explosão que vai começar o processo de reação em cadeia. Porque todo o problema da bomba atômica é o seguinte, como eu começo a reação em cadeia? Sim, é isso daí. Entendeu? Então, esse é a de Nagasaki era diferente. A de Nagasaki nem era de urânio, era de plutônio. E aí tem um porém, um problema. O urânio, a gente tem muito pouco, cara. Muito pouco. E para você fazer esses testes, você precisa de uma quantidade imensa de urânio. Só que lá nos Estados Unidos, um cara muito famoso chamado Fermi, um físico, ele conseguiu desenvolver um elemento chamado plutônio. E aí o plutônio a gente faz, não é da natureza. Então, cara, eu posso fazer quanto eu quiser. E aí os Estados Unidos, cara, lá em Chicago, chama Oak Ridge, o lugar, Oak Ridge,
virou o maior produtor de plutônio do mundo. É tipo álcool, etanol e gasolina, né? Exatamente. Tipo, o Nagasaki é uma bomba atômica de etanol, seria isso, exatamente. Né? Que louco isso mesmo. Isso. Quer dizer, desculpa te interromper, mas assim, meu raciocínio tá indo junto. O plutônio, então, que faz a coisa ser quase que eterna. Basicamente isso. Porque o plutônio você produz. Só que aí o plutônio, eu falei da bomba que é de gun, né, que a gente chama de arma, que você dá o tiro, bate e explode. E o plutônio é diferente. O plutônio, na verdade, dá um spoiler aqui, mas não é spoiler, né? Porque a gente tá falando, é a do filme. Que eles testam, ela é de plutônio. Por isso que ela é um núcleo aqui no meio e várias coisas em volta. Por isso que ela é uma bolota, assim, ó. Entendi. Porque aquilo ela já tá tensa o negócio, é tipo pra... Aquilo ali são detonadores. Então você liga todos eles ao mesmo tempo, eles explodem, começa o processo de reação em cadeia e explode tudo. Entendeu? Entendi. Quer dizer, a que o avião taca, ela vai ser de... A de Hiroshima é de um urânio. tipo. Isso. E a de Nagasaki é de outro. Não precisa de um avião pra você explodir uma de plutônio. Você não precisa jogar ela. Não, joga também. Joga também? Joga também. Mas você consegue explodir ela, tipo, parada? Sim. Porque aí os caras, quando eles foram jogar, eles fizeram o detonador, fizeram um monte de coisa. Que louco. E a consequência de uma é igual da outra? Não muda nada? Porque aí depende da potência, né, cara? Sim. Aí é a potência que vai mandar. Tá, porque a gente fala muito de Hiroshima e pouco de Nagasaki. Embora Nagasaki, né? Porque Hiroshima talvez tenha sido a primeira, né? A primeirona, né? Então ela... Mas foi a mesma consequência. A consequência é porque acho que Hiroshima também morreu mais gente, né? Do que Nagasaki. Então ela fica mais na história por conta disso. E né? quais as consequências, assim, de uma bomba atômica... Porque a gente tá falando de 1945, certo? 48. 45. 45. Jogaram a bomba. A primeira foi 45. Agosto de 45. Agosto de 45. Quando você tem uma bomba criada em 45, e hoje a gente tem em 2023, assim, que a gente vê que o relógio evoluiu, a gente vê que o celular, a gente tem novas tecnologias. A bomba atômica de hoje, ela é uma evolução dessa bomba atômica de 1945? O que tem hoje? Tem Bluetooth, o cara liga, o cara fala no Discord. O que tem hoje nessa bomba atômica atual? Cara, hoje, porque quando os Estados Unidos... Só voltando um pouquinho, né? Os Estados Unidos fez isso, mas isso a Rússia já estava fazendo também, entendeu? Então, no mesmo período lá da Alemanha que foi descoberto, né? Cada um foi correndo para um lugar. Exatamente. O Einstein mandou a carta, mas o lá russo, na União Soviética... O soviético olhou e falou, peraí, vou fazer também a minha para me proteger. Só como a União Soviética estava muito ocupada, porque a União Soviética já estava na guerra desde o começo e muito ocupada com várias coisas, isso aí meio que ficou parado, mas depois evoluiu, né? Cara, as bombas atômicas hoje, a Rússia fez a bomba atômica mais poderosa da história. Né, vamos pegar atualizando, né? Ela fez uma bomba atômica chamada Tsar. A Tsar, ela tinha o poder de 100 megatons, que a gente chama, que são 100 mil toneladas de TNT. Essa bomba, ela era tão poderosa, que ela só foi testada uma vez. E quando ela foi testada, para não dar uma merda muito gigante, os caras falaram, cara, vamos testar só com metade da potência. E detonaram de 50 megatons. Então, essa bomba não existe mais. É a bomba mais poderosa que já foi feita, foi a Tsar. E quando que foi isso? Isso aí foi... Cara, veio aí 70, 80... Quer dizer, antigo ainda. É antigo. Então, de lá pra cá, já deve ter a de 100, né? Que já... Então, aí não tem mais. Não tem... Por quê? Então, eles viram, né, que poderia dar um problema muito gigantesco alguém ter isso. Mas também tem o seguinte... Hoje, a estratégia é diferente. Porque na época, o lance era o seguinte, vamos destruir a maior quantidade de coisa que tiver para ser destruída. Então você joga ali em Hiroshima, cara, varreu, sei lá, metade da cidade, cara, é isso que a gente queria. Hoje, as bombas são mais táticas, entendeu? Elas vão e querem detonar alvos muito específicos. Então vamos pegar hoje a gente tem ogivas nucleares, né? Que a gente fala, o pessoal deve ouvir falar, né? Os Estados Unidos tem, sei lá, 4 mil, 5 mil ogivas, a Rússia tem muito mais, 7 mil ogivas, por isso que ninguém encosta no outro, entendeu? Isso cria um poder muito grande. É uma proteção. Uma proteção, né? A ogiva nuclear hoje, imagina se ela solta um míssil, né? Um míssil balístico que a gente chama. Que ele sai da Rússia, ele vai para a atmosfera, viaja, e ele pode cair em Londres, por exemplo. A cabeça desse míssil, ele leva ogivas nucleares. Então ele não leva uma só, ele leva várias. Entendeu?
Por quê? Porque ele pode destruir vários locais. Esse que é o negócio. Só que é mais tático, entendeu? Você pode soltar uma aqui, outra ali. Isso, eles não querem explodir. Cara, dá, sei lá. Essa é a tecnologia que é quase como se fosse drones, assim, que você controla. Mas é um negócio muito... Hoje é muito tático. Mas tem um poder aí, não tem coisa tão gigantesca, entendeu? Tem coisa ali, deve ter na casa dos 10 megatons, 8. Só pra entender, a de Hiroshima, quantos megatons tinha? A de Hiroshima, se não me engano, são 13, cara. Cara, a gente consegue chegar em 100. Chegamos em 50. É. Mas isso aí, desse ter chegado a 100, cara, isso aí a gente considera ali que é a Guerra Fria, né? Lembra que na Guerra Fria o lance era você falar que você era maior ou melhor que seu amiguinho. E não necessariamente ser. Então o lance era, cara, deixa eu fazer esse teste aqui, ó. Os caras vão ver o que eu tenho, entendeu? Ou que eu tenho capacidade de ter. Então os testes nada mais é do que... É tipo mandar um nudes. Exatamente. Olha o tamanho do meu pau aí. É isso aí. É isso o teste é isso, cara. O teste, eles existem para você demonstrar o seu poder. Entendi. Tanto que lá na época do Oppenheimer, sabe o que o pessoal pensava? Que na hora que eles mostrassem o teste, todos os países iam se render. Eles pensavam que ia acontecer Os americanos, né? Os americanos, os físicos Vão ali... entrar na guerra. Não, mas os físicos ali no Projeto Manhattan, eles falavam o seguinte, cara, na hora que a gente mostrar esse teste que a gente fez, é certeza, cara, que o Japão tal vão se render, cara. Pelo contrário, eles fizeram a deles, né? Cada um, teoricamente... Depois. Mas o lance é que não se renderam, entendeu? Você acha que por que eles não se renderam? Cara, aí tem... Você não tem coragem de soltar isso. Mais ou menos isso, né? Aí vai pra esse lugar. Tá, então assim, a linha do tempo diz, então, que, então, pelo que eu tô entendendo aqui, a Alemanha, teoricamente, descobriu isso daí, os americanos foram o primeiro a produzir, né? Isso. Ao mesmo tempo, ali, contemporâneo, a União Soviética, certo? A União Soviética começou a fazer também. Começou a fazer. Aí a gente tem a explosão de Hiroshima, Nagasaki e tal... como é que ficou a bomba... Nunca mais foi lançada uma bomba atômica em civil, desde então. Nunca mais. Nunca mais. Esse é o medo que a gente tem, né? Até hoje é o